E aí, rapaziada, estamos de volta. Você que vai prestar o concurso do escrevente técnico judiciário, nós apresentamos umas questões para vocês lá de língua portuguesa, né, no vídeo número 1. É importante ressaltar aqui o seguinte, que não há uma sequência exata, lógica, para você assistir aos vídeos. A gente coloca aqui uma enumeração apenas para controle, tá? Mas não importa se você não assistiu o vídeo 1, não assistiu o 2, quer assistir o 3, enfim, não tem nenhuma importância porque justamente eu fiz pelo edital e eu coloquei várias questões de vários assuntos, né? Aquilo que a Vunesp sempre costuma questionar. Então, lembrando aqui que o nosso assunto é língua portuguesa, né, gente? Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, vamos falar aqui sobre algumas questões envolvendo a língua portuguesa de acordo com a Vunesp. Vamos treinar para isso, é importante você treinar a banca examinadora. A gente sempre comenta isso como candidato, né? Você vai fazer um concurso, é legal, claro que você tem que ter o conhecimento da matéria, mas fundamentalmente você conhecer o esquema da banca. Vamos lá. Uma próxima questão aqui, ó. Separei mais 5 questões aqui. Um determinado concurso, a Vunesp colocou esse trecho, né, e colocou umas lacunas para a gente preencher. Então, as lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com. Vejam que a banca, nesse caso, ela não coloca que tipo de matéria ela está perguntando. Quer dizer, ela não pergunta se isso aí é uma concordância, uma regência, uma pontuação. Vejam que não aparece isso, né? Não aparece o que é para ser, a matéria que é para você colocar. Bom, como é que eu faço então? É claro que por isso que a gente tem que treinar, né? Daí você olha as alternativas e você vai ver lá de que, né, nas quais, lá que, das quais e assim por diante. Ou seja, onde, aonde, aquela coisa toda. Lembro-se que vocês assistiram aos vídeos, ou melhor, ao vídeo, né, das dicas de como estudar gramática, língua portuguesa e interpretação para uma prova da Vunesp. Então aquele vídeo longo lá que eu gravei para vocês, aquele vídeo trazia, ou ele traz, melhor dizendo, né, palavras-chave. Então a banca, ela trabalha com algumas determinadas palavras que é legal você ter esse contato com elas, né? Por exemplo, então, o pronome relativo é uma delas, na qual, nas quais, o onde, o aonde, o cujo, né? De cujos, a cujos e assim sucessivamente, as conjunções, né? E aí você vai se familiarizando com essas palavrinhas aí. Ou seja, para que é isso? Quando você bater o olho numa questão como essa, se olhar e falar, bom, o negócio é o seguinte, tem quais e as quais, aonde, do qual, é uma questão de regência com pronome relativo, né? Então eu já tenho essa visão. Então vamos pelo contexto, ó. Merece apoio a proposta da Anvisa. Então você vai jogar um que aí. Por que eu vou pôr um que? Porque as alternativas, ela me apresenta essa palavra que. Não importa se essa palavra que você não se lembre se é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo, não tem importância isso agora. O importante é que você coloque essa palavra aí. Então, olha lá, merece apoio a proposta da Anvisa. Mas a proposta da Anvisa de quê? A proposta da Anvisa sobre o quê? Então vejam que ele já tem uma dica, né? Você tem 3 alternativas com de que aí, ó. Então olha lá, ó. Encaixa o de que, vê se não fica legal, ó. Merece apoio a proposta da Anvisa, mas a proposta da Anvisa de quê? Ou a proposta sobre alguma coisa. Então já apareceu uma preposição de aí. Não importa que palavra que é essa, não importa a função que ela está funcionando, a função que ela tem, melhor dizendo, nesse contexto, porque não é isso que o examinador está perguntando, né? O que importa é você encontrar isso por meio dessa leitura. Muito bem, aí você tem a segunda lacuna, aí você já eliminou 2 alternativas. Na segunda lacuna você vai colocar essa daqui. Por quê? Porque nesse caso aí nós temos o nas quais, ele é um pronome relativo. Esse pronome relativo ele está somado, né? Ele tem o artigo as, porque ele concorda com embalagens genéricas, não é isso? Que é o substantivo que está anteposto, né? O nome que está anteposto, o pronome relativo, ele retoma um nome, né? Um nome que esteja anteposto a ele. Em embalagens genéricas, nós temos aí um elemento no plural e é feminino. Então a gente usa o artigo as, né? As quais. Mas essa preposição em aí, né? Para formar o nas, de onde que ela saiu? Quando a gente tem pronome relativo, treinamos até no outro vídeo, inclusive, isso é uma questão, né? Você vai ao verbo, vai ao nome pós-posto, ou seja, você tem que verificar a regência. No caso é o verbo constar. E dentro desse contexto, né, sempre a gente tem que avaliar um contexto, né? Sempre. As bancas examinadoras sempre nos colocarão contextos. E dentro desse contexto, esse verbo constar, né, que é o conste aí,
ele vai exigir uma preposição em, né? Porque se consta, consta em algum lugar. E esse lugar, na verdade, são as embalagens genéricas, né? Então faz a leitura inteirinha agora, ó. Merece apoio a proposta da Anvisa de que cigarros sejam vendidos em embalagens nas quais conste só o nome do produto e do fabricante. Ou seja, o nome do produto e do fabricante, eles vão constar nas embalagens. Por isso que é preposição em mais o pronome relativo que. A alternativa A aí tá tranquilo, né? Vamos para a próxima? Bom, preencha as lacunas corretamente, levando-se em conta as regras de concordância nominal. Vejam que aí a banca já foi um pouco mais direcionada, né? Ela já direcionou o candidato para a concordância nominal. Vamos recapitular aqui rapidinho o que é uma concordância nominal. Ó, a concordância nominal, você tem um substantivo como uma palavra-chave. Substantivo, ou qualquer substantivo, dentro de um contexto, ele é a principal palavra no que se refere ao aspecto da concordância. E aí você tem as palavras que vão girar em torno desse substantivo. Claro que não necessariamente todas elas devem aparecer, mas são palavras que, se aparecerem dentro de um contexto, como por exemplo o artigo, né, ou os artigos, como os adjetivos, né, os pronomes e os numerais, quando eles aparecem, eles concordam com esse substantivo a que se referem em número e em gênero. Então lá, os artigos lá concordam com o substantivo, em número e gênero, os adjetivos também, lá, os pronomes também e os numerais também. Ou seja, a regra de concordância geral, né, a regra geral, melhor dizendo, de concordância nominal é isso, a gente tem um substantivo como uma palavra-chave. Esse é o plano A. Né? Eu costumo dizer assim, dizer para o candidato o seguinte, ó, você tem o plano A para resolver a questão. Esse plano A é você conhecer a regra, é você dominar as regras de língua portuguesa. Tá compreendendo? Esse é o plano A, esse é o ideal. É você matar a pau, é você conhecer tudo. Esse é o ideal. Agora, professor, e se eu não tiver esse plano A, e se eu não deu tempo de eu conhecer tudo, né? A prova está aí, eu não estudei antes, marquei bobeira, não tem problema, vamos tentar, né? Vamos tentar, não custa. Vai para o plano B. Plano B é leitura, né? Faz a leitura. Vamos lá para o texto, ó. Seguem várias propostas. Vejam que nós temos aí propostas como substantivo feminino plural. Então, o anexas, que é a palavra que aparece lá nas lacunas, ele deve concordar com o substantivo, porque ele é um adjetivo. Então, o correto ali é seguem anexas várias propostas. Obviamente, se fosse proposta, aí o termo anexa seria no singular. Se fosse um substantivo masculino, seria anexo no singular. No plural, anexos. Então, ó, anexo, anexos, anexa, anexas. São adjetivos que concordam com o substantivo a que se refere. Então, olha lá, ó, essa concordância é obrigatória, ok? Olha a próxima lacuna. Ouvir histórias as mais mirabolantes. Aí aparece lá o possível ou possíveis. Aí tá mais tranquilo, porque você tem os elementos tudo no plural, né? Todos eles no plural, né? Histórias, as mais mirabolantes possíveis. Mas é importante que você entenda o seguinte, ó. A mais possível ou a menos possível, esse possível fica grudadinho, fica coladinho, ou melhor, ele é mais íntimo desse artigo a do mais e do menos. Vejam na de baixo, ó, as possíveis, tá vendo lá? As mais possíveis, as menos possíveis. Aí fica tranquilo, pelo ouvido você não erra, né? Olha lá, ouvir histórias as mais mirabolantes possíveis. Então, concordância nominal aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai com um artigo, esse possíveis aí, ó. A criança estava sonolenta, viu? Essa lacuna que você está vendo aí, é uma palavra que vai aparecer aí que não faz a menor falta do ponto de vista da gramática, né? Então, gramaticalmente, ela não é obrigatória, porque eu tenho um sentido completo na frase. A criança estava sonolenta. Vejam que eu consigo entender perfeitamente aí. Acontece que se a gente colocar o advérbio meio aí, o advérbio ele faz parte das classes gramaticais, né? Eu tenho lá variáveis e invariáveis, e os advérbios fazem parte das classes gramaticais ou classes de palavras, se você preferir, que são invariáveis. O que significa isso? Ser invariável é desprovido, né? Invariável, ó, é desprovido, não existe concordância, né? Não existe número, não existe gênero, não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Então, ainda que a criança aí seja um substantivo feminino, ó,
essa palavra invariável tem que ser encaixada desse jeito. A criança estava meio sonolenta. Então esse tipo de palavra, né, é muito comum no nosso dia a dia, né? É muito comum você ouvir assim, ela estava meia cansada, né? Esse meia tem função de numeral. Então ela estava meia cansada da metade para baixo ou da metade para cima. Aí não tem o menor sentido isso. Então, ó, põe na cabeça aqui, o advérbio é uma palavra invariável, ele é um elemento que muda o sentido da frase. Você viu? Ó, vamos tirar o advérbio dali, olha lá como é que fica, ó. A criança estava sonolenta. Eu acrescento o advérbio lá. A criança estava, né, meio sonolenta. Tranquilo, né? Vamos para a próxima? Soldados ficaram. Bom, esse ficaram aí, a gente tem dentro do contexto a locução. Essa locução que é chamada locução adjetiva. Essa locução adjetiva ela é formada nesse contexto aí, né? A gente tem esse contexto aí. Ela tem essa preposição em mais a palavra alerta, né? Dentro do contexto, essa locução é invariável, né? A preposição em mais a palavra alerta. Então os soldados ficaram em alerta. Vejam que até pelo som, né? Até pela fonética, aí se você colocar os soldados ficaram em alertas, fica uma coisa esquisita, né? Um som muito ruim. Mas esse em alerta é invariável, é uma locução. Essa locução é invariável, ela não tem o plural. É muito comum a gente usar, também pode ser muito comum você usar no lugar do em alerta, você usar a palavra alerta, aí ela vira um adjetivo. E aí ela concorda, né, com o substantivo a que se refere. Por exemplo, ó, soldados alertas, né? Soldado alerta. Eu tirei essa locução. Então, ao tirar a locução, o alerta, ele vai virar um adjetivo, ele vai concordar com o substantivo, né, a qual ele se refere. Mas nesse caso é invariável. Então volta lá. Preencha as lacunas, ok. Então lá, seguem anexas várias propostas. Leia, faz a leitura. O seu ouvido vai se acostumando. Então, ainda que você não conheça a regra, você acaba respondendo a questão, né? Olha lá, ouvi histórias as mais mirabolantes possíveis. A criança estava meio sonolenta. Os soldados ficaram em alerta. Portanto, essa questãozinha 2 aí, a concordância nominal correta é a letra A. Legal? Muito fácil, né? Tranquilo. As questões de concordância, as questões de regência, principalmente, né, as de regência e concordância, para as provas da VUNESP, o ideal é que você tenha o costume de ler, né? Quanto mais você ler, lógico, textos de qualidade, evidentemente, que é para você conhecer, ter o contato com a norma padrão, né? Com a norma culta. É claro que o ideal é você saber a regra, você conhecer a regra, óbvio, né? Mas a leitura ajuda bastante também. Vamos lá? Vamos continuar treinando? Vamos para 3? Então, gente, ó, questão 3. Questão 3 eu tenho aí essa lacuna que está aí, ela vai fazer parte de uma questão seguinte, a questão de número 4. Então esqueçam por enquanto essa lacuna. Vamos ver o que ele quer. De acordo com a norma padrão, sempre, né, aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Olha, sempre de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. É uma prova de concurso público, tem que levar em consideração a regra. Então, de acordo com a norma padrão, na fala de Agar, Agar é um personagem aí que tem uma chargezinha que eu tirei aí da questão porque não tinha a menor necessidade, né? Até para deixar o texto mais limpo e maior. Eles colocaram lá aquelas charges, né, que vocês estão acostumados a verem aí nas provas da VUNESP, e tinha um personagem que é esse tal de Agar, ele tinha uma fala que a fala tá aí, tá reproduzida aí para vocês, tanto é que você tá vendo, tá entre aspas aí, né, que é uma fala de um terceiro. Mas o que interessa para nós não é a charge, não é o desenho. O que interessa é o que está escrito aí. Então, ó, deve ser utilizada uma vírgula obrigatoriamente. Então, é uma questão de pontuação. Aí ele coloca essas alternativas. Normalmente a VUNESP não faz questão desse tipo, né, com relação à pontuação. Normalmente as questões de pontuação eles dão frases, né, contextos, perguntas sobre a vírgula, normalmente, ou às vezes de forma genérica, assinale a opção correta quanto à pontuação. Então aqui nesse caso especificamente, aqui a gente tem que ter o plano A. Esse plano A, o que é? O que é o plano A que eu comento com os meus alunos, né? Pessoal, o plano A é você conhecer a regra, é você matar a pau, é você ir para cima e não ter como bater o olho e falar é isso. O plano B é o seguinte, ó, eu não sei a regra, eu me esqueci. É claro que não tem mágica, né, gente? Então não adianta nada você não ter estudado absolutamente nada, aí não vai ajudar. Mas o plano B é assim, ó,
eu me esqueci a regra, não me lembro. Tenho muita coisa aqui para estudar e eu estou me confundindo. Então, plano B pela leitura, né? Pela leitura, pelo contexto, aí você vai eliminando alternativas que você tem certeza que não é, né? Ou melhor, que não são. Então, tem sempre esse plano B, mas sempre o plano B você tem que estudar, não tem jeito, né? Não vai ter mágica. Vamos lá. Vamos pegar passo a passo aí, cada alternativa para você verificar. Acompanha comigo aí. Então, rapaziada, olha aí. Antes da palavra óleo, então de acordo com a norma padrão, deve ser utilizada uma vírgula antes da palavra óleo. Vamos ver, ó. Então, eu só olho para a comida e já ganho peso. Se você coloca uma vírgula aí, o que você vai fazer? Você vai separar o sujeito do seu verbo. Então, o verbo olhar ele está sendo conjugado pelo sujeito eu. E isso é completamente proibido. Não se separa o sujeito do verbo quando eu tenho uma frase, principalmente essa frase na ordem direta. Então, já elimina a letra A. Letra B. Então, a vírgula utilizada obrigatoriamente antes da palavra e. Então, vou pegar o trecho. Ó. Tá lá, eu só olho para a comida, né, ou para a comida e já ganho peso. Se você coloca uma vírgula aí onde está esse risquinho vermelho, o que nós vamos fazer? A gente vai separar o sujeito do seu verbo. Sabe por quê? Porque quem olha para a comida é o sujeito eu e quem ganha peso é o mesmo sujeito, tá certo? Então, o ganho peso está ligado ao sujeito eu. Logo, você tem aí o sujeito e o seu verbo. Não importa que são dois verbos, não tem problema. Não se separa o sujeito do verbo. Você viu? Um pouquinho da regra a gente tem que saber. Então já era essa alternativa B aí. Alternativa C. Deve ser utilizada uma vírgula obrigatoriamente depois da palavra evitar. Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, não posso evitar. Ó, não posso evitar, doutor. Esse doutor aí dentro desse contexto é um vocativo. O vocativo é um elemento gramatical que tem como função chamamento. É como se você estivesse se chamando. A mesma coisa que eu dissesse assim, ó, rapaziada, vírgula, presta atenção, né? Ó, pessoal, vírgula, presta atenção aqui em mim. Esse rapaziada, esse pessoal funcionou como vocativo, né? Funcionaram os dois como vocativo. Então, nesse caso, de acordo com a norma padrão, o vocativo, de acordo com a regra, né? A norma padrão, que ele está pedindo na questão, de acordo com a norma padrão, esse vocativo ele tem que vir isolado, né? Pela vírgula, está no final do período, tem que ter uma vírgula aí. Então, essa é a correta. Mas vamos para D. Então deve ser utilizada uma vírgula obrigatoriamente antes da palavra evitar. Olha o que vai acontecer aí, ó. Vou botar uma vírgula aí. Bom, a gente tem isso aí, ó. Isso que está destacado se chama locução verbal, ó. Posso evitar. Verbo poder auxiliar, né? Que é o verbo auxiliar, conjugado pelo sujeito eu, mais um verbo no infinitivo, formou a locução verbal. São dois verbos aí, né? Então posso evitar. Não tem cabimento, né? Você colocar uma vírgula no meio da locução. Isso não pode acontecer. Então essa também está errada. Vamos para a letra E? Deve ser utilizada uma vírgula obrigatoriamente depois da palavra e. Então o que vai acontecer igual àquela alternativa que nós vimos agora há pouco? Eu só olho para a comida e já ganho peso. Nós temos o sujeito aqui, que é o mesmo sujeito desse verbo, e não se separa, né, ou não se separam o sujeito e o verbo. Isso é completamente impossível também. Então veja, até por eliminação, você tendo conhecimento de uma ou duas regrinhas de pontuação ou de vírgula, daria para fazer essa questão aí, né? Tá tranquila. Vamos lá para a próxima, né? Antes deixa eu responder aqui, então, a alternativa correta é letra C, lá, depois da palavra evitar, lá em cima, que é o vocativo, tá bom? Então, agora sim, próxima. Próxima questão aqui, ó lá. De acordo com a norma padrão, tá vendo só? Norma padrão. Eles utilizaram o mesmo texto, botaram uma lacuna aí, agora ele vai perguntar outra coisa, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna do texto anterior deve ser preenchida com. Você viu que agora ele não está dizendo, olha, candidato, é uma questão de concordância, de regência, de crase, ele não está mostrando isso. Mas ele apresenta palavras-chave. Você assistiu aquele meu vídeo de dicas de como estudar gramática e interpretação para as provas da VUNESP? Não? Então assiste lá. Se você não assistiu, vai lá assistir. Porque lá eu dou essas palavras-chave. Então eu mostro, tá vendo aqui, gente? Olha, essas palavras aqui são comuns nas provas. Então quando tiver uma palavra dessa aqui, você vai fazer tal coisa. Nesse caso, ó, apareceu onde, a qual lugar, de que lugar, aonde. Então apareceu o que? Apareceu qual, o onde, o aonde, tal. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que olhar a regência desse contexto aí. Então para olhar a regência, vamos pegar aqui
a frase separado que eu vou mostrar para você aqui como é que isso deve ser feito, né? Deve ser avaliado dentro de um contexto. Dá uma olhadinha aí só. Olha só a frase em azulzinho aí, ó, com essa preposição em vermelho. Ó. O Dr. Zuck estudou medicina em algum lugar, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Pega a lacuna que você vai ver lá, ó. Você disse que o Dr. Zuck estudou medicina, né? Então, ó, você disse que o Dr. Zuck estudou medicina. Se o Dr. Zuck estudou medicina, ele estudou medicina em algum lugar. Então a gente tem essa palavra onde aí nas alternativas, tem o qual lugar, tem o que lugar, tem o aonde, ou seja, indicando que está realmente se referindo a lugar, perfeito? Então olha as opções que a gente tem. Eu posso colocar o onde, né? Porque se o Dr. Zuck estudou medicina, ele estudou medicina em algum lugar e o onde tem sentido de lugar. Eu posso colocar o em que lugar ou em qual lugar. Por que eu posso fazer isso? Essas preposições com que, com qual e não com onde? Porque a gramática proíbe você usar uma preposição em mais a palavra onde. Então não tem em onde ou na onde. É impossível de existir isso daí, se bem que a gente ouve isso de vez em quando, né? Na onde você está, é muito comum ouvir isso daí na linguagem coloquial. Mas isso é linguagem coloquial, né? Aí ele pergunta a norma padrão, ok? Então, lugar. Então você usa o onde. Se ele é com preposição em, pelo contexto, se o Dr. Zuck estudou, ele estudou em algum lugar, essa preposição em não vai com o onde. Ela está lá dentro, ela está dentro do onde, está escondidinha lá. A partir do momento que eu troco esse onde por que lugar ou qual lugar, aí essa preposição em deve aparecer dentro desse contexto. Portanto, aí a alternativa correta, a única que tem é a letra A, né? A letra A, onde. Então, onde ela põe nesse lá. Onde você disse que o Dr. Zuck estudou. E pode ser o em que lugar você disse, ou em qual lugar você disse. Percebam que o importante aí é você verificar o contexto, né? Sempre fazer a leitura. Por isso que eu falo para vocês, né? Eu sempre falo com os nossos alunos aqui, olha, a leitura vai te ajudar a responder uma questão. Uma questão como essa daí, por exemplo, um candidato razoavelmente treinado, ele responde em 30 segundos, não demora mais do que isso. A gente ganha tempo, né? Tranquilo, né? O onde com relação a lugar, troca por que lugar ou qual lugar, tá fácil, né? Vamos lá? Vamos para a próxima? Então vamos lá, moçada, vamos lá. Última questão aí desse nosso segundo bloco aqui para treinar as provas de língua portuguesa para a VUNESP, hein? Concurso escrevente técnico judiciário. Não perca o seu foco, hein? Direciona aí, ó. No contexto, vamos ver o contexto. Esquece o que está escrito, veja lá a pergunta. Ó. No contexto em que está empregada, a frase. Que frase? Ó, pode experimentar. Em conformidade com a norma padrão, ó, de novo, ó, norma padrão, palavra-chave da língua portuguesa pode ser substituída por. Muito bem, de novo, ó, típica questão em que o examinador não menciona, olha, candidato, eu quero uma questão de concordância, eu quero uma questão de crase, uma questão de regência. Ele não menciona isso, né, no enunciado. Como é que eu vou saber que essa questão é uma questão de utilização de uma regra, de utilização de um pronome oblíquo átono? Porque o pronome oblíquo átono, se você não viu o vídeo, vai ver lá aquele vídeo, dicas de como estudar gramática. Eu também coloco como palavra-chave os pronomes oblíquos átonos. Então eu vou ver pelas alternativas e isso vai me chamar a atenção. Então eu tenho lá, ó, pode experimentar eles, pode experimentar-nos, pode experimentá-los. Bom, vamos para a regra, né? Plano A, sempre plano A. Tá? Pela regra é o seguinte, quando nós temos verbos transitivos diretos, né, que são aqueles verbos que exigem complemento sem preposição e eles são terminados em RSZ, se você for substituir os objetos, né, que são chamados objetos diretos, né, ou seja, o objeto direto ele completa o sentido de um verbo, né, transitivo direto. Se você vai substituir esse objeto por um pronome oblíquo átono e vai aí formar a tal da ênclise, que é o pronome pós-posto ao verbo, o que a gente tem que fazer? Se o verbo exige complemento sem preposição, ele for terminado em R, S ou Z, a gente retira, né, essas terminações, o R, o S e o Z, e acrescenta o lolá, los e las, né, para você formar a ênclise. Então esse lolá, los e las, ele está no lugar do objeto direto do verbo. Muito bem, então o que a gente faz ali? Pega o verbo experimentar, né, porque ele está no contexto, ela pode experimentar. Então, quem pode experimentar alguma coisa. Tá vendo? Esse alguma coisa seria os sonhos.
aí dentro do contexto. Basta você olhar, ó. Quer ver? Faz a leitura. Ó. Pode experimentar que os sonhos estão uma delícia, ou seja, pode experimentar os sonhos. Então os sonhos aí é o tal do objeto direto do experimentar, dessa locução verbal aí, o poder e o experimentar. Então nesse caso aí, ó, eu troco esse termo que está destacado em vermelho, que você está vendo aí, que é o objeto direto, por um pronome oblíquo átono, los. Ele vai concordar com esse objeto, né, com esse objeto direto, masculino, plural. Se fosse sonho, seria lo, né? Se fosse substantivo feminino singular, seria lá. Se for substantivo feminino plural, seria las, ok? Então, tranquilo aí, ó. Então, no contexto, de acordo com a norma padrão, o que pode substituir dentro dessa frase, pode experimentar os sonhos, é a alternativa C, né? Ela pode experimentá-los. Então, é uma questão muito mais simples aí. VUNESP gosta de trabalhar esses pronomes oblíquos átonos, substituição, né? De pronomes oblíquos átonos, principalmente no, na, nos e nas, lo, lá, los e las e o, a, os e as. Tranquilo? Então a alternativa correta está aí. Facinho para vocês, né? Bom, encerramos mais esse bloquinho aqui de 5 questões para você treinar. Continue estudando. Não entendeu? Volta. Volta aí. Volta, retorna, dá uma olhadinha, vê de novo, pega o material lá em PDF, dá uma olhadinha também na parte que toca essas questões aqui, né? A parte relacionada a isso. Você percebeu que eu estou trazendo questões direcionadas. O nosso material aqui é direcionado. Eu estou direcionando você para fazer a prova, acertar a questão em menos tempo possível, sem perder tempo. Concurso público, a gente não pode perder tempo. A gente tem que estudar, sim, claro, saber a regra, mas na hora de resolver uma questão tem que ir direto ao assunto aí. Então não adianta ficar girando em torno aí de questões que pode ser que caia uma vez ou outra, mas que não é o estilo da banca. Então sempre nós temos que garantir aquelas questões que a maioria, né, que está preparado vai garantir. Você está disputando vaga com alguém que está preparado. Legal? Então, ó, escrevente técnico judiciário, esse é o seu objetivo aí. Vamos continuar estudando. Daqui a pouco você vai ver mais vídeos aí. Abração, um abraço, bons estudos para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Estou muito feliz de você estar aqui no canal Vencendo Concursos. E você acabou de assistir dicas de questões que já caíram em prova de concurso da VUNESP para o concurso aí de escrevente do Tribunal de Justiça, ok? Edital aí publicado, aberto, prova no dia 2 de julho de 2017. E eu tenho certeza absoluta que você quer muito mais além dessas questões. Então você pode adquirir o curso completo em PDF do professor Dorival, professor esse que dá aula de português, gramática, interpretação de textos e vai avançar em toda a matéria através do material em PDF. E olha só que bacana, você comprando o curso em PDF preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça, gratuitamente, vídeos com questões comentadas, como essas questões aí que você resolveu com o professor Dorival, tudo bem? E é muito simples, basta você clicar no link que aparecerá para você na descrição, na barra de comentários ou algum lugar aqui nesse vídeo para que você possa ser redirecionado para o site vencendoconcursos.com.br e adquirir esse PDF maravilhoso. Olha, esse PDF está por apenas R$ 29,90. Você paga R$ 29,90 e você tem um curso completo de português em PDF. Agora, se você quiser adquirir o curso completo do Tribunal de Justiça, você vai pagar apenas R$ 89,90. É isso mesmo que você ouviu, R$ 89,90 para você ter o curso completo de todas as matérias que cairão no concurso do Tribunal de Justiça. Então não perca tempo. Clique agora no link que eu estou deixando para você que você adquira esse curso e comece o quanto antes a sua aprovação. Pode ter certeza absoluta que aqui na Vencendo Concursos você vence.